Então, aqui a pergunta foi o seguinte: se você ler uma questão e a mesma afirmar que o objeto possui uma energia cinética, ela pode estar relacionada a, se o aluno pensar aqui, cinético, cinemático, se é de movimento, alguma coisa cinético, de movimento, se o aluno consegue relacionar com cinético e movimento, ele respondeu de maneira correta aqui. 11 alunos, 78,6%, responderam que se fala que possui uma energia cinética, isso está relacionado a movimento. Sim, se eu falar que tem uma energia cinética, necessariamente eu estou falando que esse objeto está em movimento. Então, a energia cinética é a energia de movimento. Depende de dois fatores, da massa desse móvel e da velocidade dele. A deformação da mola. Uma deformação de uma mola pode anteceder um movimento de alguma coisa, mas daí vai ter que transformar a energia elástica da mola. Essa mola, ela vai ter que, primeiro ela vai ter que ser compensada e daí depois ela vai voltar à sua posição original. Quando ela volta à sua posição original, ela pode arremessar alguma coisa, mas não, a energia cinética não é da mola. A mola vai possuir uma energia potencial que eu posso armazenar, mas elástica, que a gente chama de potencial elástico. É um tipo de energia. A potencial elástica e a potencial gravitacional. Essa daqui, um aluno colocou, está elevado em relação à superfície, mas se ele só está elevado, ele pode não estar em movimento, está lá parado. Se eu soltar, ele entra em movimento. Aí eu vou transformar essa energia potencial que eu posso guardar e transformar em cinética, porque daí se eu largar o objeto, ele começa a adquirir velocidade, e a velocidade, sim, está relacionada à energia cinética. Então, qual é o objetivo do nosso estudo daqui para frente? Entender a energia cinética, entender a energia potencial elástica, que é a deformação de uma mola, ou de uma borracha, esticar uma borracha, alguma coisa, e uma certa altura, uma posição, um objeto elevado, ele possui uma energia que pode ser guardada, que eu chamo de potencial, só que gravitacional. Veja bem, essa da mola eu posso guardar a energia, armazenar, ela é potencial. Essa energia eu posso guardar, colocar um objeto a uma certa altura, é potencial também. Só que essa da deformação da mola é um corpo elástico, potencial elástica, e essa daqui, potencial gravitacional. E essa, só cinética é o nome dela, de movimento. Então, eu vou apresentar para vocês os três tipos: a energia cinética, a energia potencial gravitacional, que é um objeto a uma certa altura em relação ao solo, e a energia potencial elástica, que é um objeto ou um corpo elástico, pode ser uma mola ou pode ser uma borracha, deformado. Ele é elástico, a gente deforma ele, daí ele quer voltar na sua posição original, e aí ele acaba transformando essa energia aí em algum outro tipo de energia. Lembrando que a energia ela não pode ser criada e nem destruída. A energia ela só pode ser o quê? Transformada de uma modalidade para outra, ou de um tipo de energia para outro tipo de energia, tá? Eu não posso criar energia e nem acabar com uma energia, nem destruir energia. O que eu posso é transformar uma energia em outro tipo de energia, tá? Presta bem atenção nisso. Então vamos começar com a energia cinética aí, tá? A energia cinética é o seguinte: como eu citei, energia cinética é conhecida como energia de movimento. Então, vai ter uma equação. Se um objeto está em movimento, ele tem energia cinética. Isso é a definição de energia cinética. Qualquer objeto de massa, que tem uma massa e que se encontra com uma velocidade, ele possui energia cinética. E eu consigo calcular. Eu só preciso da massa desse objeto, que se ele existe, ele tem uma massa, a massa em quilogramas no Sistema Internacional, quilogramas, não é peso, é massa em quilogramas, a gente já viu isso. E da velocidade dele, só que daí a velocidade é o quadrado dividido por 2. Isso daqui é a equação para eu calcular energia cinética de qualquer objeto de massa m, alguma coisa que exista, se existe tem massa, e com uma velocidade. Se não tem velocidade, está parado em relação a um referencial, esse corpo não possui energia cinética. Tem que deixar bem claro isso para você responder futuramente uma questão teórica minha aí. Energia cinética não tem mais muito o que falar. É alguma coisa que está em movimento, que possui massa,
e eu preciso saber o valor da velocidade que esse objeto se encontra para eu descobrir qual a energia cinética desse objeto. EC MV 2 por 2. Agora eu falei sobre energia cinética, agora eu vou falar sobre a energia potencial gravitacional. Também não é difícil de entender e memorizar. Eu tenho um objeto aí, tá? No topo de um edifício. Esse objeto aqui está a uma altura de 80 metros. Esse objeto aqui tem uma pedra e uma massa de 200 quilogramas. Se essa pedra de 200 quilogramas cair de uma altura de 80 metros, vai ocasionar um estrago. Por quê? Porque eu tenho uma massa de 200 quilogramas, que é uma massa considerável, maçudinha essa pedra, ela está a uma altura considerável, 80 metros de altura. Então, essa pedra, a gente fala que ela possui uma energia potencial gravitacional, EPG, energia potencial gravitacional, que é fácil de calcular. O que tem? A massa dela tem que levar em consideração aonde está, se é aqui na Terra ou se é na Lua. Se é aqui na Terra, ela tem uma energia potencial gravitacional. Se ela na Lua, na mesma altura, a mesma pedra de 200 kg vai ter uma energia potencial gravitacional menor. Por que lá na Lua ia ter uma energia potencial gravitacional menor do que aqui na Terra? A aceleração gravitacional lá, sendo 6 vezes menor, essa energia vai ser também menor lá na Lua do que aqui. Então, depende de quem? Deixa eu já colocar em preto aqui. Depende desse Gzinho. Esse Gzinho é quem? Aceleração gravitacional local. E depende do que? Em matemática, um triângulo, alguma coisa, para representar a altura de um triângulo, o professor de matemática coloca a letra H. Então, olha só, é simples, é só multiplicar a massa vezes o G aqui na Terra, é 9,8 alguma coisa, e a gente arredonda para 10, geralmente. O que a gente ia fazer aqui? A gente ia, para calcular a energia potencial gravitacional dessa pedra aí, a massa dela é 200, o G eu tenho que memorizar, que às vezes eu não coloco no exercício, e o vestibular não coloca também, espera que o professor de física fique falando, que a aceleração gravitacional a gente usa 10 aqui na Terra e o aluno memoriza. 200 vezes 10 vezes a altura. Esse H ali é 80, que é a altura. Só multiplicar isso aqui, pra você ter uma ideia de como é que calcula a energia potencial gravitacional dos objetos. Que 2 vezes 8 vai dar 16, e tem 1, 2, 3, 4 zeros. 160 mil, já vou falar a unidade de medidas, é joule, ou joule. Se escreve joule. Daqui é a unidade de medida de energia no sistema internacional. Joule. Falei sobre energia potencial gravitacional, já dei um exemplo e calculei. A energia potencial gravitacional tem que ter uma altura, ele tem que estar elevado em relação ao solo. Se ele não tiver, se ele estiver no solo, largado no chão, o que vai acontecer? A altura é zero em relação ao solo, ele está ali, mas ele não tem energia potencial gravitacional, porque ele está grudado no solo, não tem altura. Levantei ele em cima de uma mesa, ele já tem uma energia potencial gravitacional. Se cair em cima do meu dedo, do meu pé, alguma coisa de cima da mesa, eu posso sentir essa energia. E agora eu vou falar sobre energia potencial, que eu citei lá no meu exemplo, no início da aula. Energia potencial elástica. Se eu pegar uma mola, a mola tem esse comprimento, eu pegar essa mola e apertar ela alguns centímetros aqui, 20 centímetros, e colocar uma bolinha aqui, e aí quando eu soltar essa mola, o que vai acontecer com essa bolinha aí? É o que eu quis passar aqui, ó. Se você pegar essa mola aqui, ó, e aplicar uma força aqui, você vai apertar essa mola aqui. Quando você soltar essa mola e colocar uma bolinha aqui, por exemplo, tem uma bolinha aqui, ó, essa aqui, ó. Essa bolinha aqui, quando eu soltar essa mola, ela vai ser arremessada. Todo mundo brincou na cama elástica já, né? Quando você brinca na cama elástica, o que acontece? A cama elástica, você fica transformando esse tipo de energia. Você vai dando os primeiros impulsos aqui e ela te arremessa. Aqui no ponto mais alto, você sobe até um ponto aqui e dá uma paradinha no ar. E aí você armazenou energia potencial o quê aqui? Energia potencial o quê? Gravitacional. E aí você dá aquela paradinha e armazenou o máximo de energia potencial gravitacional. E aí o que acontece? Começa a aumentar a velocidade, descendo. Você está aqui no meio com energia o quê? Transformando
energia cinética, aumentando a velocidade. Quando você bate na mola aqui e você deforma a mola, essas molinhas, essa parte elástica aqui desce até embaixo aqui. Quando você desce aqui em cima da mola, você vai armazenando nessas molas aqui do lado elástica, porque elas deformam. E aí o que acontece? Quando você para de descer e aperta essa mola, a mola faz o quê? Ela transforma a energia elástica aqui embaixo, potencial elástica, de novo em energia cinética de subida. E aí o ciclo fica ali, continua. Energia potencial elástica é igual. Depende de um K, que é a constante da mola. Se a mola é forte ou fraca, vai ter que ter um valor. Depende da deformação ao quadrado dividido por 2. Deformação é quanto eu apertei a mola, quanto o elástico eu estiquei. Esse X aí é a deformação. Está em movimento? É energia cinética. Escolhe a equação de energia cinética. Está numa certa altura? É energia potencial gravitacional. Pega isso daqui. EP, G, MGH. A gente vai decorar as grandezas. E se é um corpo elástico, vai falar no exercício, é um corpo elástico. Vai ser essa equação aqui, que é energia potencial elástica. Deixa eu colocar aqui. Energia potencial elástica. Bem, essa daqui, o K, é a constante. Ele vai ter que apresentar essa constante. Ou, se ele me der todos os outros valores, ele pode pedir. Ele vai ter que me dar os outros valores. O EPL é a energia potencial elástica, o K é a constante, e esse X é a deformação. Deformação. Energia potencial gravitacional. Potencial gravitacional. M, massa. H, altura. E o G é a aceleração gravitacional. Aceleração gravitacional. A nossa aula de hoje é sobre energia. Existem vários tipos de energia, vários. Existe energia química, energia nuclear, energia eólica, energia solar, energia maremotriz do mar, lá das ondas do mar, energia térmica, energia sonora, energia elétrica. Existe um punhado de tipos de energia, tá? Mas nós, em termos de cálculo vestibular, o Enem, ele vai relacionar esses 3 tipos de energia aí. Então tá bom. No mais, eu gostaria que todos ficassem com Deus, porque eu estou sempre com Ele, ok? Um grande abraço e fiquem bem.